se reacomodar para a gente ouvir o Dharma na voz de Charlotte Jokubeck. E hoje ela vai trazer praticando o momento presente. Gostaria de falar a respeito do problema básico do sentar. Não importa que você o esteja praticando há pouco tempo ou há 10 anos, o problema é sempre o mesmo. Quando participei de meu primeiro sesshin, que é retiro, há muitos anos, não conseguia resolver quem era mais louco, eu ou as pessoas à minha volta. Foi horrível. A temperatura manteve-se em torno de 32, 33 graus, todos os dias da semana, e eu estava coberta de moscas, e aquele era um sesshin barulhento, muito estridente. Fiquei completamente transtornada, estupefata diante daquilo tudo. Entretanto, de vez em quando, ia ter com Yasutani Hiroshi, e ali havia algo que me fazia continuar praticando sentar. Infelizmente, o período mais difícil são os primeiros 6, 12 meses. Você enfrenta a confusão, as dúvidas e os problemas. E ainda não praticou sentar tempo suficiente para sentir os verdadeiros benefícios. Porém, a dificuldade é natural e até boa. Conforme a mente vai passando devagar por todos esses estágios, conforme você fica ali sentado, embora possa parecer muito confuso e ridículo, você está aprendendo uma quantidade monumental de dados a respeito de si mesmo. Isso só pode ser valioso para você. Por favor, continuem sentando em grupo, sempre que puderem, e compareçam diante de um bom instrutor, tanto quanto puderem. Se o fizerem com o tempo, essa prática será a melhor coisa de sua vida. Não faz diferença como se chama a nossa prática. Acompanhar a respiração, Shikantaza, que quer dizer apenas sentar, estudo de koans. No fundo, estamos todos trabalhando as mesmas questões. Quem somos, o que é nossa vida, de onde viemos, para onde vamos. É essencial termos um certo poder de insight para conduzir nossa vida de modo plenamente humano. Por isso, gostaria primeiro de falar sobre a tarefa elementar do sentar. E falando disso, dar a perceber que falar não é sentar. Falar é só como um dedo apontando para a lua, é só indicar. No sentar estamos descobrindo a realidade, a natureza Buda, Deus, a verdadeira natureza. Alguns denominam tal prática de grande mente. Uma expressão que é particularmente pertinente para descrever o modo como pretendo abordar a seguinte questão: o momento presente. Segundo o Sutra do Diamante, o passado é inapreensível, o presente é inapreensível e o futuro é inapreensível. Portanto, todos nós nessa sala, estamos aonde? Estamos no passado? Não. Estamos no futuro? Não. Estamos no presente?
Não, não podemos sequer dizer que estamos no presente. Não existe nada para o que apontar e falar. Este é o presente. Não há linhas demarcatórias que definam o presente. O máximo que podemos comentar é: somos o momento presente. Como não há meios de medi-lo, defini-lo, delimitá-lo, tampouco ver o que é, ele é incomensurável, indelimitável, infinito. É o que nós somos. Bom, mas se é tão simples assim, o que estamos fazendo aqui? Posso dizer o momento presente. Parece fácil, não? Entretanto, na verdade, não é. Enxergar de fato não é tão fácil. Se fosse, estaríamos todos fazendo isso. Por que não é fácil? Por que não podemos enxergá-lo? O que é necessário para podermos enxergá-lo? Quero contar-lhes uma breve história. Há muitos anos, eu era uma aluna adiantada do Conservatório Oberlin. Era muito boa, não excepcional, mas muito boa. Eu queria demais estudar com uma determinada pessoa que, sem dúvida, era o melhor de todos os professores. Ele pegava alunos comuns e transformava-os em pianistas fabulosos. Por fim, surgiu minha oportunidade de estudar com aquele professor. Quando fui para a primeira aula, descobri que ele ensinava com 2 pianos. Ele nem dizia olá, apenas sentava-se ao piano, tocava 5 notas e depois falava: agora você. Eu devia tocar exatamente do jeito que ele acabara de tocar. Toquei e ele disse: não. Ele tocou de novo e eu toquei em seguida mais uma vez. Ele falou: não. Bem, isso durou 1 hora. Toda vez ele repetia: não. Nos 3 meses seguintes, toquei mais ou menos 3 compassos, o que dava talvez meio minuto de música. Eu acreditava que já era muito boa, tinha até solado com pequenas orquestras sinfônicas. Apesar disso, o procedimento daquele professor durou 3 meses, e nesse tempo chorei praticamente sem cessar. Ele tinha todas as características de um verdadeiro professor e uma determinação absoluta de levar cada aluno a enxergar. Por isso era tão bom. Ao final do 3º mês, um dia, ele comentou: bom, o que tinha acontecido? Enfim, eu tinha aprendido a ouvir. E como ele dizia, se você consegue ouvir, pode tocar. O que aconteceu durante aquele tempo? Eu tinha o mesmo par de ouvidos do começo. Nada tinha acontecido nesse nível. O que eu estava tocando não era de execução técnica difícil. O que ocorrera é que eu tinha aprendido a ouvir pela primeira vez. E já fazia anos que tocava piano. Ali aprendi a prestar atenção. Era isso que fazia dele um professor tão notável. Ele ensinava seus alunos a prestar atenção. Depois de trabalhar com ele, os alunos realmente ouviam, de fato ouviam. Se você consegue ouvir, pode tocar. Pianistas completos, maravilhosos, saíam de seu estúdio. É esse tipo de atenção que é necessário à prática do Zen. Chamamos-la de Samadhi, uma integração completa com o objeto. Mas no meu episódio,
Era relativamente fácil prestar esse tipo de atenção. Estava voltada para um objeto que eu gostava. Essa é a integração de qualquer forma superior de arte, dos grandes atletas, dos grandes jogadores de rugby, das pessoas que fazem cestas inacreditáveis no basquete, de qualquer um que tenha aprendido a prestar atenção. É uma espécie de samadhi. Bem, esse é um tipo e tem muito valor. Contudo, o que precisamos fazer em nossa prática Zen é muito mais difícil. Temos de prestar atenção a este momento presente, à totalidade do que está acontecendo exatamente agora. A razão pela qual não queremos prestar atenção é que isso nem sempre é agradável, não nos convém. Como seres humanos, temos uma mente que pode pensar. Lembramo-nos do que nos foi doloroso. Sonhamos sempre com o futuro, com todas as lindas coisas que um dia teremos, com o que nos irá acontecer. Desse modo, filtramos tudo o que acontece no presente, usando todas essas referências. Não gosto disso, não tenho que ouvir essas coisas, e posso até esquecer isso tudo e começar a sonhar com o que acontecerá. Isso é constante. Gira em nossa cabeça sem parar, em nossa incessante tentativa de criar uma vida agradável, que nos torne seguros e confiantes, de modo a permitir que nos sintamos bem. Quando estamos nessa vertigem, porém, jamais enxergamos exatamente o aqui e agora, o momento presente. Não podemos enxergá-lo porque estamos filtrando. O que está entrando é algo muito diferente. Façam a seguinte experiência. Perguntem alguma coisa a quaisquer 10 pessoas que leram este livro, e vocês obterão relatos muito variados. Elas esquecerão as partes que não as atraíram muito. Irão lembrar de outras e chegarão até a deixar de fora da consciência aquilo de que não gostaram. Até mesmo quando vamos escutar e consultar nosso mestre Zen, só ouvimos o que desejamos. Estarmos abertos para o mestre significa ouvir não apenas aquilo que queremos ouvir, mas ouvir tudo. O mestre não está ali só para ser simpático conosco. Nessa medida, o ponto central do Zazen é este. O que temos de fazer com constância é apenas criar uma discreta transição do mundo vertiginoso que temos dentro de nossas mentes para o momento presente, o preciso aqui e agora. Essa é nossa prática. O que temos de desenvolver é nossa intensidade e nossa capacidade de estar exatamente aqui e agora. Precisamos ser capazes de desenvolver a habilidade de dizer: não, não vou nessa vertigem, de fazer tal escolha. Nossa prática é, de momento a momento, como uma escolha, uma encruzilhada no caminho. Podemos ir por aqui ou por ali. É sempre uma escolha, a cada momento, entre o belo mundo que desejamos criar em nossas mentes e aquilo que de fato existe. O que na verdade existe num sesshin zen é, em geral, muito cansaço, tédio e dor nas pernas. O que aprendemos com ficar obrigatoriamente sentados em silêncio, suportando todo esse desconforto, é tão valioso
que se não existisse deveria ser criado. Quando sentimos dor, não entramos na vertigem mental, temos de ficar com a dor. Não há para onde ir, de modo que a dor é, na realidade, muito valiosa. Nosso treino Zen tem como propósito permitir-nos levar uma vida confortável. As únicas pessoas que vivem com conforto são as que aprendem a não sonhar suas vidas como algo diferente. As que estão com o preciso aqui e agora, independente do que seja bom ou mal, agradável ou desagradável, dor de cabeça, ficar doente e ficar feliz, não faz a menor diferença. Eu vou parar por aqui porque esse capítulo é longo. Amanhã acho que a gente termina ele. Momento presente. Como é difícil, né? E é só que existe. Passado inapreensível, presente inapreensível, futuro inapressível. Sutra do Diamante. Alguém quer falar alguma coisa? Ela é maravilhosa, né? Ela faz assim, ó, pá, 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 né? Ah, eu adoro a Jacobek. Posso falar, Sensei? Claro, Só agradecer, estava com muitas saudades dela. é muito boa, não? Nesse capítulo, a vertigem me chama muita atenção. Ela escolhe as palavras, né? E essa vertigem é uma escolha, né? Se você quer estar na vertigem ou na Sim. presença. Né? É tão forte isso. Obrigado. Eu também acho incrível a capacidade que ela tem de ir lá no ponto, né? Você quer ficar nessa sua viagem, né? Nessa sua fantasia do mundo, de uma realidade construída, né? Iludida. Mas é isso, né? É inapreensível. Então, falar sobre qualquer coisa é muito difícil, né? As palavras, é o que ela fala, as palavras elas apontam, mas se a gente ficar preso nelas, a gente vai experimentar e vai querer falar sobre a experiência. E aí já, né, já ficou filtrada, ela usa filtrar também, como a gente vive as experiências filtrando, né? Que é muito legal também. E a gente cola nas experiências, memórias, né? Que às vezes nem tem muito a ver com aquilo que você viveu, mas alguma coisa linkou e aí você melecou, né? Toda a tua experiência com alguma coisa que nem é parte daquele contexto, nem está envolvido naquele momento, mas a tua mente foi lá e fisgou alguma coisa da consciência, né? Dessa consciência armazenatória aí. Ela é muito boa, eu adoro também. Tava com saudade. Muito bom, Gui. Mais alguém? Hoje tem tambores, né? Alguém postou, acho que foi o André Cortez, né? Vamos encerrar? Então? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.